21 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 901 Raiz Espiritual e Manuais Secretos Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O sorriso do Padre Gordo era muito frio, tão frio que parecia o gelo do Oceano Ártico. Além disso, seu palpite também causou um arrepio no coração de Duazian. Vamos parar com a porcaria. O Padre Gordo acenou com a mão. Eu só vou te perguntar isso. Você deseja se vingar? Duantian acenou com a cabeça e disse: toda a nossa facção foi eliminada e carrego o fardo de uma rivalidade irreconciliável em meus ombros. Claro, quero me vingar. Como posso não querer? Duazian não acreditou em nada no jargão do Padre Gordo e queria continuar persuadindo Duantian, mas este não a ouviu de jeito nenhum. No ano passado, Duantian invadiu involuntariamente uma tumba antiga e encontrou um registro secreto. Foi registrado que 1000 anos atrás, 7 especialistas das terras orientais foram derrotados e selados. Seguindo os registros, chegou a este vale e descobriu este Padre Gordo. Sob a orientação deste último, suas artes marciais melhoraram a um ritmo tremendo, e ele se tornou uma existência semideus. No entanto, quando a outra parte pediu que ele jurasse ajudar 3 dos especialistas a remover seus selos em troca deles lhe transmitirem artes marciais incomparáveis, Duantian continuou hesitando e acabou optando por rejeitá-los. Com base nos registros daquela tumba antiga, as 7 pessoas tinham grandes poderes e eram grandes demônios com cultivo profundo e insondável. Para selá-los, a dinastia Tulipa gastou todos os seus esforços naquela época. Mesmo quando as 3 pessoas mais fortes nesta terra, Santo Adão, o formidável Rei Divino Dante e o Papa da Igreja da Verdade Universal, participaram desta operação, ainda lhes custou muito esforço antes que pudessem derrotar essas 7 pessoas. Não havia muito a dizer sobre São Adão. Ele foi o fundador do caminho antigo do inferno, a maior pessoa que existiu nos últimos 1000 anos, o ancestral da família real Krieg do Império e uma das pessoas mais fortes nesta terra. Ele também foi a principal força na defesa do 6º ataque. O formidável Rei Divino também era um personagem lendário. Ele era o líder da Terra Sagrada do Norte, uma das poucas facções aceitas pela Igreja. E também era um especialista que feriu Adão no passado. Isso fez com que o último deixasse para trás 9 gotas de seu sangue, de Adão. Havia coisas ainda menores para falar sobre o Papa da Igreja da Verdade Universal. Todos os papas da Igreja foram inegavelmente especialistas de primeira linha nesta terra. Foi somente através dos esforços dos 3 especialistas com 3 grandes poderes, além da dinastia das Tulipas que era o país mais próspero nas terras da época, que as 7 pessoas foram finalmente suprimidas com grande dificuldade. Apesar disso, os níveis de cultivo dessas 7 pessoas eram muito altos. Todos eles atingiram o nível 6 do nível divino ou superior. Possuíam artes notáveis e até apreenderam a profundidade do espaço, permitindo-lhes movê-lo como bem entendessem. Em tal situação, embora Adão, Dante e os outros tivessem derrotado as 7 pessoas, ainda era muito difícil para os 3 especialistas matá-los. Portanto, eles decidiram selar as 7 pessoas e suprimi-las em 7 pontos ocultos, esperando que envelhecessem lentamente e morressem eventualmente. A fim de garantir que os futuros descendentes não colocassem as mãos nesses 7 selos, quase todas as informações foram apagadas. Tudo o que restava era apenas esperar que essas 7 pessoas envelhecessem lentamente e morressem nesses selos. No entanto, havia 2 coisas que a pessoa que aplicava os selos naquela época talvez não tivesse pensado. Foi que alguém ainda vazou a informação de qualquer maneira, deixando para trás registros dos eventos em seu túmulo. Outra coisa é que 1000 anos depois, o Padre Gordo ainda conseguiu acumular uma parte de seus poderes apesar de estar selado. Ele então foi capaz de disparar com sua vontade, aparecendo dentro do vale. No entanto, Duantian estava ciente de quão perigosas essas 7 pessoas eram. Naquela época, o Padre Gordo tentou se envolver em conversa inteligente, seduzindo Duantian por meio de palavras.
Ele queria que Duan Tian o ajudasse em alguma coisa. Queria que Duan Tian o cultivasse as artes marciais que ele fornecia. Queria que Duan Tian o ajudasse a enviar uma carta. Queria que Duan Tian o aceitasse sua vontade divina. Independentemente de qual assunto fosse, Duan Tian não havia concordado com eles. Ele simplesmente aceitou a orientação do Padre Gordo nas artes marciais que cultivava. Felizmente, ele descobriu que o Padre Gordo realmente estava lacrado. Além de poder se comunicar por meios comuns, este último não conseguiu fazer nada com ele. Mesmo o que ele estava vendo agora pode ser apenas uma ilusão. No entanto, com sua facção exterminada e seus pais morrendo de forma horrível, Duan Tian agora carregava o fardo de uma rixa profunda em seus ombros. Portanto, ele não poderia ser incomodado com tudo isso. Para se vingar, ele faria qualquer coisa, mesmo que isso significasse destruir esta terra e criar um mar de sangue. Vendo que Duan Tian havia concordado tão prontamente, o Padre Gordo riu alto. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já que é esse o caso, vou transmitir a você artes incomparáveis e fornecer um caminho que o levará ao Dao Celestial. No momento seguinte, o Padre Gordo pressionou uma mão na cabeça de Duan Tian e inúmeras informações surgiram em sua mente como uma cachoeira. A maior parte do meu poder foi selado, então não posso entrar em sua consciência facilmente. Acalme sua mente e se concentre. Não resista. Duan Tian abriu seu coração e mente, permitindo que a consciência da outra parte entrasse na dele. Ao lado, Duan Ziyan disse ansiosamente: Irmão, pare com isso rapidamente. Não se deixe enganar por ele. Ela balançou as mãos, querendo afastar o Padre Gordo, apenas para descobrir que quando eles entraram em contato, ela passou por ele como se ele fosse uma ilusão e não uma pessoa real. Fluxos de auras malignas desceram dos céus e se espalharam pela consciência de Duan Tian. Lembre-se, o método de cultivo de nossa seita imortal é diferente daquele das artes marciais do cavaleiro nas dinastias do mundo secular. Tem uma semelhança com o cultivo dos magos, mas eles definitivamente não são os mesmos. De hoje em diante, você deve esquecer completamente os métodos de cultivo que você usou no passado. As pessoas nascem com espíritos. O espírito se condensa para tomar a forma de uma semente, e a semente se transformará em uma raiz. Todo mundo tem sua própria raiz espiritual em seus próprios corpos, e eles têm um total de 13 tipos de cores. As pessoas comuns tendem a possuir 5 a 6 tipos de raízes espirituais que têm uma mistura caótica de cores. Essas pessoas não têm talento de cultivo. Gênios especiais tendem a ter raízes espirituais com 2 ou 3 cores. Essas pessoas são consideradas realmente possuidoras de talento de cultivo. É difícil encontrar até mesmo uma pessoa entre 10.000 pessoas que possuam uma raiz espiritual com uma única cor. Essas pessoas são gênios entre os gênios. E você, Duan Tian, é uma dessas pessoas que possuem uma raiz espiritual monocromática. Enquanto se concentrava no fluxo interminável de informações, Duan Tian apenas sentia que sua mente afundava continuamente nas profundezas de sua consciência. Ali mesmo, uma semente verde germinou lentamente e se transformou em um deus do mar com uma forte cor verde esmeralda. Esta é a sua base de cultivo, sua verde raiz espiritual. Vendo como Duan Tian continuava imerso em seu cultivo, o Padre Gordo não conseguiu conter o sorriso. Finalmente. 1000 anos. Um total de 1000 anos. Finalmente posso sair. Em outro lugar, no palácio da capital imperial, Ferdinand fechou os olhos e se aqueceu ao sol. Este aristocrata, que Fan Xingjian conheceu na cidade de Kirst, o ajudou a ganhar dinheiro, armar uma fraude, roubar e publicar livros. Ele era um cavaleiro que seguia Fan Xingjian, ajudando-o a administrar seus bens e acumular riquezas. Depois que Fan Xingjian se tornou o preceptor imperial do Império, Ferdinand, junto com muitas outras pessoas da região do Grande Oeste, assumiu cargos importantes na capital imperial. Agora, ele havia se tornado comandante da Guarda Imperial. Como um subordinado que esteve com Fan Xingjian por muito tempo, não foi apenas Ferdinand que atingiu o auge em seu poder e autoridade.
Seu clã também deixou de ser um pequeno clã aristocrático em Kist para se tornar um grande clã aristocrático cuja influência se espalhou por toda a região do Grande Oeste. Eles agora administravam mais da metade dos negócios do Império em armas e metais, bem como minérios e materiais. O clã havia se tornado um dos 4 novos grandes clãs aristocráticos do Império, os novos ricos da capital imperial. A escolha de Ferdinand de seguir Fan Xingjian também foi vista como a melhor escolha que ele já fez em toda a sua vida. Atualmente, todo o clã pode ser considerado forte apoiador de Fan Xingjian. Nesse exato momento, Ferdinand estava olhando para os carrinhos de livros à sua frente, ocasionalmente folheando-os e verificando-os. Estes eram os manuais secretos de artes marciais que Tirante havia reunido de várias seitas enquanto os subjugava. Depois que esses manuais secretos fossem registrados com Ferdinand, eles seriam enviados para Fan Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 902 Invocação Ferdinand verificou-os e acenou com a cabeça, dizendo, este lote de manuais secretos do Clear Spring Palace não é ruim. Parado ao lado dele, um jovem sorriu e disse, irmão, o Clear Spring Palace é considerado uma grande seita no Noroeste no passado. Dizem que havia especialistas de nível divino entre seus ancestrais. Eles ousaram mostrar desrespeito e desafiam as ordens porque sentem que têm um histórico forte e uma ampla conexão de rede e, portanto, se recusam a entregar seus manuais e desmantelar a facção. Ei, foi dito que eles enviaram mais de 10.000 ouro de sua sede. Quantos recursos você acha que eles obtiveram pela força ou engano? Ferdinand acenou com a cabeça e disse, essas facções regionais sempre ignoraram o governo e fizeram o que queriam apenas porque eram fortes. Eles construíram suas facções em um pequeno reino e é hora de lhes ensinar uma lição. Ferdinand olhou para este jovem primo dele. Agora, como um novo clã aristocrático no Império, os membros principais do clã Ferdinand também assumiram várias posições importantes no Império. Este primo de Ferdinand era membro do quadro da Ordem de Execução Militar do Leste. No entanto, Ferdinand sabia que essa pessoa não viria procurá-lo por algo tão pequeno quanto escoltar o transporte de manuais secretos. Ele bufou e perguntou, qual é o problema agora? O primo de Ferdinand, Davi, sorriu e disse, algumas irmãs mais novas da família admiram o preceptor imperial há muito tempo e desejam entrar no palácio para servi-lo ao seu lado. Irmão, você pode ajudar com isso? Ferdinand olhou para Davi. Porque um especialista em nível divino ainda exigiria empregadas para servi-los. Coisas que eles poderiam fazer com um único pensamento poderiam levar 10 anos ou mais para serem realizadas por pessoas comuns. No final, apenas algumas pessoas do clã eram muito inflexíveis e ainda queriam tentar seduzir Fan Xingjian com belezas. Quantas vezes eu disse a vocês? O preceptor imperial está focado em seu cultivo e não se entrega a belezas. Mesmo se você os apresentasse a ele, seria inútil. Davi apenas riu sem jeito. Ei, é apenas um pequeno símbolo nosso, um pequeno símbolo. Além disso, nossas irmãs mais novas estão fazendo isso de bom grado, então está tudo bem. Ferdinand balançou a cabeça e perguntou, onde eles estão? Deixe-me dar uma olhada primeiro. Do lado de fora dos portões do palácio, um grupo de carruagens estava silenciosamente estacionado ali. Mais de 10 jovens esperavam ansiosamente nas carruagens. Essas jovens eram jovens e bonitas, cada uma delas tendo suas próprias características. Alguns deles eram pequenos e fofos, enquanto outros eram sexy e maduros. Havia mais de 10 tipos diferentes de belezas. Todos eles foram adquiridos pelo clã Ferdinand durante esse período em uma tentativa de oferecê-los a Fan Xingjian. O status de todo o clã Ferdinand foi dado a eles por Fan Xingjian. Para eles, Fan Xingjian era o recurso mais importante de todo o clã, sua maior confiança. Sob tal situação, eles naturalmente iriam querer fazer o que pudessem para segurá-lo com força. Uma garota de pele macia e olhos brilhantes como os de uma fada se destacou entre todos os presentes. Ela não falou com as meninas ao lado dela. Em vez disso, ela apenas se encolheu em um canto,
observando friamente enquanto as outras garotas discutiam seus futuros. Alguns deles estavam adivinhando que tipo de pessoa era Fan Xingjian, enquanto outros se sentiam nervosos e se consolavam. Houve também alguns que ficaram calados, pensando em coisas que os outros desconheciam. Observando toda essa cena, uma pitada de desprezo brilhou nos olhos da jovem. Ela sentiu um forte desdém por essas senhoras que queriam vender sua beleza. Quanto a ela, ela naturalmente não queria se rebaixar por causa da riqueza e da glória. O nome real da jovem era Alice. Ela era filha do diretor da Tistle Academy. No passado, a Academia Tistle era uma academia de cavaleiros privada no sul. Infelizmente, a Tistle Academy não estava disposta a se submeter ao Império e acabar com seu legado. Devido a isso, Tirante enviou pessoas para erradicá-los, e Alice foi deixada para levar uma vida errante na pobreza. Ela havia chegado à capital imperial e passou por muitas dificuldades para entrar nesse grupo, tudo para poder se aproximar de Fan Xingjian. Se eu fosse lutar contra aquele traidor Fang de frente, eu definitivamente não seria páreo para ele. Minha única chance é deixá-lo gostar de mim. Alice sempre foi extremamente confiante em sua própria aparência. Não importa o quão obstinados os homens que ela encontrou no passado tenham sido e não importa o quão forte sua autodisciplina tenha sido, eles ainda acabaram se surpreendendo com sua aparência. No entanto, ao enfrentar Fan Xingjian, cuja reputação avassaladora abalou o mundo, ela ainda estava nervosa. Se eu conseguir que ele se apaixone por mim, tudo será fácil. Ao pensar nisso, uma pitada de determinação brilhou nos olhos de Alice. Ela havia decidido que, mesmo que tivesse que sacrificar tudo, faria Fan Xingjian gostar dela. Nesse momento, uma voz soou e os portões do palácio foram abertos. As carruagens entraram lentamente. Primeiro, houve uma série de verificações. Uma senhora casada veio pessoalmente fazer verificações pessoais. Em seguida, muitas rodadas de seleções foram realizadas e sua densidade de partículas de éter foi verificada. Fan Xingjian estava vigiando a capital imperial, então não havia a necessidade de se preocupar com a segurança na capital imperial. No entanto, ainda era necessário passar pelas medidas básicas. Eles não poderiam incomodar Fan Xingjian com todos os assuntos. Foi só depois de passar pelos muitos estágios que Alice conheceu um homem chamado Ferdinand. Alice examinou secretamente essa pessoa, um homem que se dizia ser o lacaio de Fan Xingjian. Ela sentiu que ele era alguém que estava se passando por um cavalheiro sério. Então, quando ela viu a surpresa escondida no olhar de Ferdinand e quando ele a viu, Alice não pôde deixar de se sentir um pouco orgulhosa. Alice sempre foi confiante em sua própria aparência. Ferdinand assentiu, olhou para a prima e disse: "Vocês se esforçaram muito. Essa pessoa pode ter alguma chance. Qual é o nome dela?" Ouvindo o julgamento de Ferdinand, Davi sorriu. "Ela se chama Angela. Ela é uma discípula do Jade Otter Palácio e é a nova afilhada do segundo tio." Nos 3 dias seguintes, Alice, ou melhor, Angela, aprendeu a etiqueta relevante com as pessoas do palácio e depois arranjou para ficar em um salão lateral do palácio. Outros 3 dias se passaram enquanto ela esperava. No momento em que ela se perguntava se havia sido esquecida, ela finalmente foi convocada. Havia outras 9 jovens junto com ela. Independentemente do estilo que tivessem, seja jovem, fofo, sexy ou gentil, cada um deles fazia um grande esforço para se embelezar, apresentando o seu lado mais bonito. As 10 jovens foram levadas a um palácio feitas para esperar lá. No palácio escuro como breu, tudo parecia estar escondido na escuridão. Tornou difícil para alguém ver que coisas havia nas profundezas do palácio. Quando a porta de cobre do palácio se fechou lentamente em meio a rangidos, todo o salão ficou envolto em escuridão. As 10 jovens sentiram-se como se tivessem sido engolidas pelo estômago de um monstro. Uma emoção horrível surgiu em seus corações, e até mesmo Alice não pôde deixar de se sentir nervosa. Numerosas emoções passaram por sua mente. Será que Fan Xingjian é a pivete? Que diabos ele está pensando em fazer? No momento seguinte,
A escuridão desapareceu de repente. As 10 jovens descobriram que haviam chegado a um pedaço de terra desolada com muitas espadas afiadas perfuradas no chão ao seu redor de uma maneira densamente compactada. Cada uma das espadas longas emitia fortes intenções de espada como muitos especialistas emitindo suas próprias vontades marciais. Logo depois, uma voz fria soou em seus corações. Veio da plataforma que estava a mais de 100 metros deles. Pegue uma espada e vem aqui. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 913 Espada do Coração. Essas jovens foram repetidamente instruídas a fazer tudo o que lhes foi dito. Quando eles ouviram a ordem ecoando em suas mentes, cada um deles caminhou até uma espada e puxou uma quase sem hesitação. Alice também casualmente escolheu um e seguiu os outros para caminhar até aquela figura que estava vestida de branco. Esta foi a primeira vez que as 10 jovens viram a aparência real de Fan Xingjian. Quase no mesmo instante em que ela viu o rosto dele, o coração de Alice vacilou ligeiramente. Os olhos da outra parte que brilhavam como o céu estrelado eram como 2 buracos negros, atraindo fortemente toda sua atenção. Era como se eles quisessem sugar sua alma. Pensar que existe um homem tão bonito neste mundo. Alice reprimiu à força o pulsar de seu coração e abaixou a cabeça, não ousando olhar mais para o rosto de Fan Xingjian. Simultaneamente, um rugido feroz soou ao lado dela. Uma senhora de verde havia levantado uma espada pesada e estava cortando a cabeça de Fan Xingjian na velocidade do relâmpago. Alice notou essa senhora por um tempo. Ela tinha um par de pernas lindas e esguias, e se destacava muito entre as 10 damas. No entanto, ela inesperadamente liberou os poderes explosivos de um Outurgediknid. A espada pesada que ela segurava era como uma cordilheira, trazendo camadas de imagens fantasmagóricas empilhadas de montanhas que pressionavam em direção a Fan Xingjian. No entanto, como alguém desse nível poderia causar algum dano a Fan Xingjian? Parecia levar apenas um olhar de Fan Xingjian para que a espada pesada se quebrasse e as imagens das montanhas desaparecessem. A senhora vestida de verde estava congelada no ar como uma cruz, incapaz de se mover. Parecia que ela sabia que definitivamente falharia em sua tentativa. Logo depois que a dama de verde percebeu que não conseguia se mexer, ela gritou: "Seu traidor! Você sequestrou o príncipe, tomou o trono e prejudicou pessoas que são leais e gentis. Você terá uma morte horrível." Fan Xingjian lançou um olhar para ela e uma sugestão de sorriso apareceu no canto de seus lábios. Isso fez com que o coração de Alice pulsasse levemente mais uma vez, e várias outras jovens também coraram. A jovem de verde, que estava amarrada, tinha uma expressão que mostrava que ela estava lutando internamente. Ela virou a cabeça imediatamente, não ousando mais olhar para Fan Xingjian. No entanto, com um flash, Fan Xingjian apareceu ao lado da jovem de verde. Ele apertou o queixo dela gentilmente e disse: "Esta não é sua aparência original, certo? Por que você não revela sua aparência real?" Uma pitada de terror brilhou no rosto da jovem de verde. "O que você fez? Eu não quero. Eu não quero ouvir você." No entanto, apesar de dizer isso, seu corpo passou por uma série de transformações, e ela passou de uma senhora madura com pernas longas para uma jovem bonita e com um peito achatado e altura de 1,5 metros. Ela não pôde deixar de olhar para Fan Xingjian como se houvesse sentimentos de amor fervendo em seus olhos. No entanto, havia sentimentos infinitos de terror nas profundezas de suas pupilas. Na verdade, suas intenções reais ao vir aqui eram as mesmas de Alice, querer se esconder ao lado de Fan Xingjian. No entanto, depois que ela deu aquela olhada em Fan Xingjian, ela não conseguiu conter seus sentimentos de amor por ele. Os sentimentos de amor à primeira vista continuaram surgindo em seu coração. Ela sabia que se não fizesse um movimento agora, provavelmente não demoraria muito para que ela realmente se apaixonasse por ele. Na verdade, ela pode até trair toda a organização da resistência. Portanto, ela imediatamente entrou em ação, querendo ser morta por Fan Xingjian. "Não. Não se aproxime de mim." A jovem gaguejou. Fan Xingjian sorriu e passou os dedos suavemente em seu ombro.
A jovem soltou um gemido suave e sentiu como se todo o seu corpo tivesse ficado fraco. A jovem olhou para Fan Xingjian em adoração, mas as lágrimas continuaram escorrendo pelos cantos de seus olhos. Me mata. Fan Xingjian apenas sorriu e olhou para ela. A jovem soltou um bufo abafado. Então o sangue fluiu de suas 7 aberturas e ela caiu inconsciente. Ela havia cortado suas artérias e nervos cranianos na tentativa de cometer suicídio. No entanto, Fan Xingjian conseguiu detê-la no último momento, então ela foi apenas nocauteada. Ao ver essa cena, um sentimento arrepiante brotou no coração de Alice, e ela não se atreveu a dar outra olhada em Fan Xingjian. Ela só podia observar enquanto as outras 8 jovens se aproximavam alegremente dele. Essas jovens abraçaram suas pernas, braços ou peito. Todos eles se prenderam ao corpo de Fan Xingjian, usando incessantemente seus próprios corpos para se esfregar contra ele enquanto exibiam sorrisos felizes. Era como se tivessem tomado drogas, e seus olhos gradualmente se encheram de sentimentos de paixão. Então, sob o olhar atônito de Alice, peças de roupa caíam lentamente no chão, e ela ouvia gemidos ocasionais que a faziam chorar. Fan Xingjian sentou-se de pernas cruzadas no céu. Seus olhos estavam sem emoção, como se as coisas que estavam acontecendo no chão não fossem da sua conta. Ao lado dele, o rei guardião que atravessava o reino olhou para baixo com curiosidade. As 10 jovens estavam perdidas. Seus rostos estavam vermelhos e gemidos saíam de suas bocas ocasionalmente. Preceptura Imperial, este é um bom método. Este método para enfeitiçar os outros é provavelmente uma arte ilusória de nível microscópico, certo? Tendo aprendido com sucesso a técnica de indução do trovão e o físico de espada da extremidade superior que conecta o céu, Fan Xingjian não se importava mais se outras pessoas descobrissem que ele possuía artes ilusórias de nível microscópico. Fan Xingjian acenou com a cabeça e disse calmamente: é apenas algo que ganhei depois de dar uma olhada na multitudinária espada de conexões emocionais da cidade sem coração. O rei guardião da travessa do reino sabia sobre o ponto. Era apenas uma seita insignificante que havia sido acolhida pelo império sem oferecer resistência. Eles rapidamente ofereceram seus manuais secretos. O rei guardião que percorria o reino sabia que esta facção tinha algumas técnicas para enfeitiçar os outros e refinar as emoções. No entanto, ele definitivamente não achava que as artes ilusórias de Fan Xingjian viriam deles. Afinal, mesmo com seu reino atual, ele não pôde deixar de desenvolver um pouco de sentimentos positivos quando olhou para Fan Xingjian. Tornar a espada do coração visível para os outros. E pensar que as artes da espada dessa pessoa, junto com cada um de seus movimentos, são capazes de afetar minha mente. Ele realmente não é simples. Era assim que as coisas realmente eram. Esta era uma arte ilusória que usava artes ilusórias como base para brincar com o coração dos outros e fazer com que suas emoções flutuassem. Era algo que Fan Xingjian desenvolveu depois de ler os manuais de numerosas seitas e depois combiná-los com as informações recém-adquiridas do reino microscópico, que ele obteve do imperador divino do mundo anterior em que esteve. Quando Fan Xingjian lutou contra o guerreiro da tribo do deus maligno, ele já havia sido capaz de induzir algum terror. Agora, ele foi capaz de dar um passo adiante e controlar as emoções dos fracos. No entanto, ele só foi capaz de influenciar as emoções das pessoas que eram fracas no momento. Sua influência em existências como o Realm Traversing Guardian King era quase inexistente. Até Alice conseguiu superar essa influência de alguma forma. Apesar disso, ele foi considerado um pequeno sucesso neste caminho da espada do coração. Enquanto Fan Xingjian perseverasse em seu cultivo e estudo do coração das pessoas, ele seria capaz de continuar progredindo ainda mais. As empregadas que ele havia chamado antes eram apenas para ele experimentar este caminho da espada do coração. O rei guardião que atravessou o reino sorriu e disse: parece haver uma beleza lá embaixo que não foi afetada pela espada do coração do Preceptor Imperial. Seu passado provavelmente não é simples. Não importa. Eu tenho meus próprios arranjos. Fan Xingjian balançou as mangas e camadas de névoa desceram,
escondendo todo o chão sob elas. O que o rei guardião pensa do meu país divino? Este lugar que Fan Xingjian, o rei guardião que atravessou o reino, e as 10 jovens entraram era o país divino que Fan Xingjian havia criado durante este período de tempo. Todo o espaço tinha cerca de 100 quilômetros quadrados, e o céu tinha uma luz branca fraca, sem sol nem lua à vista. O terreno era um trecho de terra plana e desolada, sem montanhas ou água. Não havia absolutamente nada. Isso foi algo que Fan Xingjian conseguiu ao distorcer e comprimir casualmente uma área do espaço e depois preenchê-la com um pouco de terra. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 904 enviado quando o rei guardião que atravessou o reino ouviu a pergunta de Fan Xingjian, ele entendeu que a outra parte queria perguntar a ele sobre a técnica de cultivo da igreja em relação ao país divino. O país divino do preceptor imperial é uma técnica de forjamento menor. Pode ser usado como armazenamento, mas não terá uso em batalhas. Fan Xingjian perguntou, já que existe uma técnica menor, também existem técnicas medíocres e técnicas superiores. A técnica menor é como a do preceptor imperial, comprimindo um trecho de espaço diretamente e formando um país divino que é algo como uma ferramenta de armazenamento. É fácil de criar e pode ser abandonado casualmente. Não será eficaz em prender especialistas de nível divino do mesmo nível. Técnicas medíocres estabelecem camadas de formação em um país divino. Não apenas um país divino será robusto, mas também pode arrastar o oponente para o país divino, usando assim as formações para lidar com o inimigo. Fan Xingjian assentiu. Era como que Alexandre e o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado haviam feito. Eles criaram camadas de formações em seus países divinos, transformando-os em uma fortaleza móvel. No entanto, uma vez que o oponente possuía a habilidade de disparar através do espaço como a habilidade que a espada infiltrante do vazio de Fan Xingjian tinha ou a habilidade de translocação espacial que os especialistas de nível 6 divinos tinham, então o país divino não teria muito uso. Entre estes, o mais importante seria a proeza das formações. Fan Xingjian planejou estabelecer a formação da espada de erradicação celestial em seu país divino. O rei guardião que atravessou o reino continuou, quanto às técnicas superiores, elas continuam nutrindo o país divino com poderes microscópicos depois de serem criadas. Eles mudariam lentamente as características do país divino, transformando em um pequeno mundo diferente do mundo lá fora. Mesmo que entremos em um país tão divino, pode ser difícil para nós sairmos. O olhar de Fan Xingjian cintilou ligeiramente. Isso exigiu o uso constante de poderes de nível microscópico para interferir no mundo microscópico do país divino, fazendo com que toda a lei da física do país divino fosse diferente do mundo exterior. Era diferente de como ele usava seus próprios poderes para anular todas as forças gravitacionais no país divino, fazendo com que a lei da física dentro e fora do país divino fosse diferente. No entanto, quanto maiores as mudanças, maiores os requisitos e mais complexo seria. Afinal, seria equivalente a usar seus próprios poderes para substituir os poderes do mundo, interferindo na circulação do mundo inteiro no país divino. Isso foi claramente extremamente difícil. Independentemente de ser a enorme quantidade de energia necessária ou a circulação do mundo com base nas novas leis da física, ambas as áreas precisavam ser estáveis. Isso exigia que os cultivadores tivessem uma compreensão extremamente profunda do mundo. Caso contrário, o país divino provavelmente entraria em colapso e todos os esforços seriam desperdiçados. Então, uma vez que as coisas fossem bem-sucedidas, seria possível obter um mundo com leis da física diferentes do mundo exterior. Mesmo que os outros especialistas do reino microscópico entrassem no país divino, as chances deles morrerem seriam extremamente altas. Fan Xingjian perguntou, existe alguém neste mundo que possa criar um país divino com técnicas superiores? O rei guardião que atravessou o reino balançou a cabeça. Não ouvi falar de ninguém capaz de fazer isso nesta terra. Na verdade, houve apenas 2 pessoas na história que foram capazes de criar países divinos com técnicas superiores.
Quem são eles? O rei guardião que atravessou o reino respondeu: a imperatriz das 100 flores, que foi a fundadora da dinastia das tulipas de 1500 anos atrás, e o formidável rei divino, que era o arqui-inimigo de Santo Adão de 1000 anos atrás. País divino deste nível depois de atingir o nível 6 do nível divino e entrar no reino impecável. Fan Xingjian ergueu as sobrancelhas ao entender como era difícil conseguir isso. Usar seus poderes para mudar as leis da física dentro de uma área era muito difícil de fazer por causa dos requisitos necessários do reino ou poderes de alguém que estava no nível 5 do nível divino. Então, esse resultado não foi diferente do que ele ouviu do Black Magic King. Depois de verificar isso, Fan Xingjian não planejou perder muito tempo com isso. Em vez disso, ele planejou usar esse tempo para combinar os poderes de sua habilidade do Reino da Espada do Senhor da Espada Eterna, a formação da Espada de Erradicação Celestial e o País Divino juntos. Com isso, significava que ele seria capaz de sustentar a formação da espada constantemente. Quando ele desejasse ativá-lo, ele só precisaria trazer o País Divino e não perderia tempo configurando as coisas. Além disso, com as 3 habilidades combinadas, isso significaria que ele teria muito mais opções para aplicar na área de mudanças espaciais. O rei guardião que atravessou o reino continuou: Preceptura Imperial, vim aqui desta vez principalmente porque o santo deseja convidá-lo para uma reunião e discutir assuntos importantes. O olhar de Fan Xingjian cintilou. Quando e onde? 7 dias depois, a região de Beze, Wolfsall Mountain. Depois que eles concordaram com o horário do encontro, o rei guardião da travessa do reino saiu com o 3º nível das impressões místicas. Com o comércio para o 3º nível das impressões místicas, a capital imperial obteve vários 10 milhões de ouro em recursos. A igreja possuía uma quantidade enorme de tesouros celestiais e terrestres, vários tesouros que poderiam aumentar os atributos de alguém, aumentar especialidades, fortalecer o corpo físico e a vontade, e isso foi suficiente para os subordinados de Fan Xingjian, tanto tem uma grande melhoria em suas habilidades. Nas profundezas do palácio, um homem com uma barba desgrenhada e várias dezenas de pequenas tranças seguia Ferdinand enquanto eles continuavam caminhando mais para dentro. Meio mês atrás, as planícies enviaram uma equipe de emissários. Este homem era o líder da equipe de enviados, o Jiaonan. Atrás dele, havia mais alguns homens das planícies que também faziam parte da equipe de enviados. No momento, como as planícies haviam perdido a liderança do Rei Leão Celestial, bem como dos 11 generais sagrados, eles estavam em um estado de caos. Os líderes de muitas tribos se levantaram, saqueando e travando batalhas por toda parte. Quanto aos do quartel-general das planícies, só podiam se refugiar na capital imperial. Desta vez, a razão pela qual o Jiaonan veio aqui foi pedir ajuda. Tendo perdido a supressão do Rei Leão Celestial e dos 11 generais sagrados, todas as planícies estavam cobertas de derramamento de sangue. No entanto, ainda havia cavaleiros outorgados do Império que foram lá para adicionar combustível às chamas. O Jiaonan estava ciente de que a única discípula de Fan Xingjian, Lilia, era uma das que se dirigiam para as planícies. Ela estava perseguindo e matando os especialistas nas planícies em uma tentativa de ganhar mais experiência em seu cultivo de artes marciais. Com a reputação de Fan Xingjian, ninguém ousou se vingar de Lilia, mesmo depois que muitos especialistas de várias tribos foram mortos. Para as planícies, essa foi uma humilhação que nunca haviam sofrido antes. No entanto, o Jiaonan sabia que não importa o quão humilhante as coisas fossem, ele só poderia suportar isso. Nesta viagem à cidade imperial, ele nem se atreveu a tomar a iniciativa de levantar o assunto sobre Lilia. Ele olhou para Ferdinand com uma expressão bajuladora e perguntou: Lord Ferdinand, obrigado por ajudar a transmitir a mensagem desta vez. Com isso, ele gentilmente colocou uma caixa nos braços de Ferdinand. Ferdinand recebeu sem qualquer expressão, então acenou com a cabeça e disse, e atencioso da sua parte. O Jiaonan pareceu exultante quando o presente foi entregue, mas sentiu como se seu coração estivesse sangrando.
O reino nas planícies era muito diferente de como costumava ser no passado. Anteriormente, para dominar o império, um grande número de guerreiros de elite havia seguido os 11 generais sagrados rumo ao sul. No entanto, os resultados eram conhecidos por todos. Nenhum dos guerreiros das planícies, que se aventuraram ao sul, voltou vivo para sua cidade natal. O reino sofreu um grande golpe e muitas tribos se revoltaram. O tesouro nacional foi esvaziando e pode-se dizer que cada presente que o Dieonã enviou foi como se ele quebrasse os dentes e os engolisse. Além disso, Ferdinand, um membro do palácio, era um alvo importante com o qual ele tinha que lidar. Nos últimos dias, o custo dos itens que o Dieonã presenteou já ultrapassou 1 milhão de ouro. No entanto, a outra parte ainda não havia demonstrado sua posição clara. Portanto, o Dieonã continuou amaldiçoando interiormente que as pessoas do império não estavam fazendo nada, apesar de aceitar dinheiro continuamente. Vendo que Ferdinand ainda não estava dizendo nada, o Dieonã foi forçado a perguntar: Senhor, o que o preceptor imperial pensa sobre o assunto das planícies? Ele perguntou, sentindo-se ofendido: as planícies estão agora em estado de caos e as pessoas estão vivendo vidas difíceis. É muito difícil para o reino aguentar e não é mais fácil colocar nossas mãos em recursos para oferecer ao império. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 905 Tesouro. O princípio de Ferdinand era que, mesmo que aceitasse as coisas dos outros, ele não daria nenhuma promessa. Ouvindo a sondagem de Dieonã, Ferdinand respondeu com indiferença: você descobrirá quando conhecer o preceptor imperial. O Dieonã suspirou e a fúria oculta brilhou nos olhos dos vários guerreiros das planícies que estavam atrás dele. Alguns minutos depois, os dois chegaram a um corredor lateral do palácio. Quando a porta foi aberta, eles sentiram o cheiro doce de cosméticos e viram várias dezenas de belas jovens sentadas no gramado em ordem. Essas jovens eram todas grandes belezas, cada uma com a capacidade de encantar incontáveis homens. Além disso, cada um deles usava roupas diferentes. Alguns deles revelaram as pernas, enquanto outros revelaram as clavículas. Havia até algumas que usavam roupas que destacavam os contornos de seus seios bem arredondados. Quase todas as jovens estavam exibindo seu lado mais sexy e atraente. Quando os enviados das planícies viram tal visão antes, eles olharam para as jovens e não puderam deixar de engolir em seco. Só então, Ferdinand soltou um bufo frio. Ele abaixou a cabeça e disse: assuma o controle de seus próprios olhos. Não fique apenas olhando em volta como quiser. Os poucos recobraram o juízo imediatamente, baixaram a cabeça e não ousaram olhar muito. No entanto, eles não podiam deixar de espiar com o canto dos olhos a pele clara e macia, bem como os muitos pares de olhos brilhantes. O Dieonã olhou ao redor cuidadosamente com seu olhar movendo-se muito rapidamente. Ele forçosamente desviou o olhar das belas jovens, deu uma olhada em todo o lugar e finalmente entendeu a situação. Todas as belas jovens estavam espalhadas e sentadas em círculos. No centro, uma figura negra estava sentada de pernas cruzadas, e as várias dezenas de belas jovens estavam quase todas olhando para aquela figura negra com paixão. Suas expressões pareciam ser de tristeza e alegria, parecendo bastante complicadas. Eles olhavam para o centro com tanto entusiasmo que nem pareciam notar que Ferdinand e os outros haviam chegado. O Dieonã pensou interiormente, disse que Fan Xingjian tem se entregado a belezas ultimamente e conseguiu um grande número de belezas para servi-lo. Pelo que parece, isso parece ser verdade. Ao pensar nisso, o olhar de Dieonã se iluminou. Não era preocupante para Fan Xingjian não gostar de mulheres. Em vez disso, era preocupante se ele não gostasse de nada. O Dieonã sabia que a irmã mais nova do Rei Leão Celestial, Dawei, a tia do atual Qijan, estava em sua melhor idade de 20 anos, e ela também era a beleza número 1 nas planícies. Dizia-se que ela era a pérola brilhante das planícies. Se conseguirmos que Dawei se case com Fan Xingjian, então o status do Reino do Leão de Aço será inabalável. O atual rei do Império, Charlotte, é apenas o discípulo de Fan Xingjian. Se Dawei fosse se casar com Fan Xingjian,
Então Sua Majestade seria o sobrinho de Fan Xingjian. Enquanto o Diaonan pensava em todo tipo de coisa, o grupo caminhou até o centro de todas as jovens. Os poucos abaixaram a cabeça e só puderam ver as longas túnicas negras que caíam no chão. Ferdinand disse, Preceptura Imperial, essas pessoas são os enviados das planícies. Essa pessoa é o líder deles, o Diaonan. No momento seguinte, uma voz sonhadora soou nos ouvidos de todos, dando-lhes uma sensação de extremo anseio. Levante a cabeça e deixe-me dar uma olhada. O Diaonan levantou a cabeça, sentindo como se seu cérebro tivesse explodido de repente. Que tipo de pessoa é essa? O Diaonan quase não conseguiu descrever como era o homem diante dele. Seus olhos, seu rosto, seu peito, seu corpo. Cada parte do corpo de Fan Xingjian parecia a pedra preciosa mais extravagante do mundo. Ele estava emitindo um brilho comovente. Em seu rosto pálido, havia um par de olhos que eram como pérolas negras. As vestes largas foram casualmente colocadas sobre Fan Xingjian, revelando seu peito. O olhar de Diaonan parecia estar olhando para cada centímetro do corpo de Fan Xingjian, assim como um cachorro feroz e ganancioso olhando para um pedaço de carne gordurosa. Cada respiração e olhar de Fan Xingjian puxavam o coração de Diaonan. Era como se cada leve movimento que Fan Xingjian fizesse pudesse controlar as emoções de Diaonan. As várias dezenas de jovens ao redor deles revelaram expressões apaixonadas. Eles olharam para a figura no centro com ganância, aparentemente relutantes em desistir de qualquer momento de poder olhar para ele. Os guerreiros das planícies que estavam atrás de Diaonan, homens que estavam acostumados com o derramamento de sangue nos campos de batalha e afirmaram que ousaram atacar Fan Xingjian, estavam todos de joelhos. Eles estavam prostrados aos pés de Fan Xingjian como cães dóceis que tentavam entrar nos bons livros de seus donos. O Diaonan fez um grande esforço para controlar seu corpo físico e proteger sua mente, tentando não fazer nada indelicado. No entanto, este já era o seu limite. Ferdinand abaixou a cabeça, sem ousar levantar a cabeça para olhar para Fan Xingjian. Desde que suas artes ilusórias atingiram alturas maiores e ele continuou trabalhando no caminho da espada do coração enquanto criava seu país divino, Fan Xingjian quase sempre teve sua espada do coração materializada ao seu redor. Praticamente todos os especialistas abaixo do nível divino seriam incapazes de controlar suas emoções. Seus sentimentos de felicidade, raiva, tristeza ou alegria estariam todos sob o controle de Fan Xingjian. Ferdinand tinha visto cenas semelhantes em que as pessoas rastejavam aos pés de Fan Xingjian ou olhavam para ele com grandes sentimentos de admiração, terror ou ódio muitas vezes nos últimos dias. No entanto, ele ficou um pouco surpreso ao ver que o Diaonan era realmente capaz de controlar seu corpo. Só então, a voz etérea de Fan Xingjian mais uma vez soou no coração de todos. O Diaonan, por que você veio ao Império desta vez como representante do Reino do Leão de Aço? O Diaonan falou com alguma dificuldade para respirar. Preceptura Imperial, a situação nas planícies é muito perigosa agora. Todas as tribos estão se revoltando e as ordens do reino não podem nem deixar a capital. As pessoas estão vivendo em grande miséria e sofrimento, e Sua Majestade espera que o Império possa enviar pessoas para prestar assistência, exterminando os traidores e devolvendo a paz às planícies. Fan Xingjian disse calmamente, então deixe o atual cão vir para a capital imperial. Se ele estiver disposto a me reconhecer como seu pai, enviarei o príncipe Pili para o norte e farei com que ele reprima os tumultos. O Diaonan já sentia que era extremamente difícil manter seu autocontrole antes. No entanto, ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, sua mente se encheu de fúria. O ato de fazer seu cão reconhecer Fan Xingjian como seu pai foi uma grande humilhação. Era o equivalente a pisar duramente no rosto de todos nas planícies. No entanto, devido à situação que eles estavam enfrentando atualmente, o Diaonan não conseguiu responder. HMMM. Assim como o Diaonan estava hesitando, Fan Xingjian murmurou. Era como se um trovão celestial tivesse soado na mente de Diaonan, e grandes sentimentos de terror e horror surgiram em seu coração.
Era como se o mundo estivesse prestes a ser aniquilado e tivesse chegado ao seu fim. Aquele terror penetrante fez com que ele transpirasse profusamente, e seus 4 membros pareciam estar ficando fracos. Essa pitada de horror estava profundamente enraizada no coração de Jianan, tornando-o incapaz de dizer não ao enfrentar Fan Xingjian. Eu entendo. Vou relatar as intenções do preceptor imperial à Sua Majestade. Vendo o Jianan partindo tristemente, Ferdinand disse, e pensar que esse dia chegaria para esses bárbaros das planícies. Mas é verdade que as planícies estão atualmente em um estado de caos. Muito desvantajoso para o Império aproveitar os recursos das planícies. Ferdinand estava definitivamente de acordo com Fan Xingjian para que o Reino do Leão de Aço se tornasse seu porta-voz nas planícies e transformasse o governante atual em seu fantoche. Ao pensar nas inúmeras bestas ferozes, minerais e grandes lotes de escravos das vastas planícies, Ferdinand não conseguiu conter sua excitação. Fan Xingjian não disse nada e apenas perguntou: que outros assuntos existem? Ferdinand entregou-lhe uma carta e disse: depois que alguns traidores tiveram suas seitas exterminadas, eles conseguiram escapar da perseguição e uniram forças para criar uma organização chamada Ordem de Restauração do País. Tirante sente que há alguém empurrando isso de as costas. Apenas mate-os. Qual a necessidade de tanto falar? Ferdinand acenou com a cabeça e disse: recentemente, houve um rumor repentino de que o tesouro deixado pelo Divino Imperador do Sol aparecerá neste mundo em breve. Este tesouro é dividido em 7 partes e está escondido em 7 cantos desta terra. Disse que muitos cavaleiros e cavalheiros conferidos partiram em busca desses 7 locais de tesouro. Os House representam o Big Monarchy, refere-se ao governante do Reino do Leão de Aço. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.